Olá, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Loucos por Streaming. Eu sou o Bruno, mais conhecido como Crítico que Ninguém Pediu, e hoje vou falar sobre uma coisa que eu adoro. A gente vai falar sobre Supernatural, sobre entidades, lendas e folclore. Mas, obviamente, eu não tô aqui sozinho. Eu tô com o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Amei estar aqui. Tudo, é um prazer te ter aqui. E antes da gente começar, se apresenta pro pessoal de casa. Oi, gente, eu sou o Daniel Pires, eu trabalho com internet, na verdade com terror na internet, há mais de 10 anos. A mais não, porque esse ano, em 2023, é o ano que eu faço 10 anos de internet, viu, Bruno? A minha idade. É, a sua idade. Trabalhando com lendas, trabalhando com fantasmas, entidades. Que legal. Adoro demônios. Ai, legal. Eu gosto desse papo, é um ambiente que eu tô acostumado. É um ambiente familiar, é um ambiente que dá pra gente falar, mas não, de verdade, eu gosto muito do obscuro, das coisas sombrias. Trabalho com isso há 10 anos na internet. Esse ano eu vou fazer festa, tô convidado. Também estão convidados. Ai, eu já amei. Amei. Que legal. Então, né, como eu falei, primeiro, tô muito feliz desse papo. Eu realmente Também. adoro esse mundinho macabro, vocês que acompanham o programa sabem. A gente vai falar um pouquinho sobre Supernatural, né? Que essa série tem tantos e tantos fãs aí. Muito, Tem muita história, tem muitas temporadas, já passaram por diversos perigos de entidades diferentes. Mas antes da gente entrar, eu queria entender um pouquinho mais dessa tua paixão. Como é que ela surgiu, como é que tu começou. Cara, você sabe, Bruno, que eu sempre me achei uma criança estranha. Falando de Supernatural, tem uma personagem que é a Lilith, que é uma menininha. Eu sempre me identifiquei com a menininha que incorpora a Lilith, que é uma criança estranha, que gosta... Eu sempre gostei, sabe do quê? De cemitério. Tem um cemitério tatuado aqui. Sempre gostei de caixão. Acho lindo o caixão. Eu acho lindo o caixão. Lindo. Sua cara tá mostrando que você tá com medo. Tá, Né? não, lindo. Eu também adoro. Eu sempre gostei dessas coisas. E eu fui uma criança que fui criada num ambiente de interior, né? Embora eu não morei no interior efetivamente, mas eu ia passar férias com a minha avó. E a minha avó sempre era aquela senhora que ia em velórios alheios. Mentira. Ela entrava, tipo, ela foi fazer feira, mercado. Eu tô indo agora, vamos ver quem morreu. Vamos porque é a cidade do interior, né? Avaré, interior de São Paulo. Vamos ver quem morreu. E aí eu tava junto com ela muitas vezes, que eu tava passando férias lá. Ela falava, vamos lá? E eu falava, vamos. E ela chegava, cumprimentava todo mundo. Geralmente ela conhecia uma ou duas pessoas, mas fazia amizades ali no velório mesmo. E eu, como uma criança bisbilhoteira, ficava... como é que é? E esse caixão aí, tal. E aí a gente ia ouvindo as histórias. Morreu de quê? Ele foi assassinado. Ele morreu de acidente. E eu sempre... Não sei, foi uma coisa meio mórbida de eu começar a achar interessante esse universo. E aí eu sempre participei disso, né? Claro que falar de morte é sempre muito triste, é sempre muito... Mas, assim, é uma coisa que me chama atenção. Eu tenho muita curiosidade para saber o que há e se há algo depois dessa vida terrena. Eu acredito que haja, mas às vezes eu não acredito. Eu fico ali no meio termo, já levei isso muito pro meu terapeuta. Eu não acredito, eu acredito. Então eu fico no meio termo. E o meu trabalho, ele veio a partir dessa dúvida. Será que há algo depois da morte? Para onde nós vamos? Não é possível que o Daniel seja só esse corpinho bonito, aqueles loucos, né? Seja só isso. Não é possível, sabe? Que o Bruno seja só uma pessoa que vai viver, sei lá, 80 anos e depois acabou. Eu quero que tenha mais depois. E aí eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu falei, cara, eu quero fazer faculdade para fazer vídeos de terror, pra gente explorar esse lado. É lenda, não é? Existe espírito, existe fantasma, existe demônio, existe Deus, existe anjo. O que existe? O que não existe? E aí foram dessas várias incógnitas espirituais e sobrenaturais que eu criei o meu projeto em 2013 chamado Lenda Urbana, que era exatamente para falar de lendas urbanas. Porque para mim tudo é lenda a partir do momento que se concretiza. Concretizou, não é mais lenda. E aí começa em outubro de 2013 e esse ano faz 10 anos. Meu Deus, que loucura. Eu amei. Você viu, né? Eu amei essa história. Eu fiz um resumo da criança trevosa. Assim, gente, ele tava contando eu assim. Uma criança trevosa, né? Tu já assistiu o filme Shiva Baby? Qual? Shiva Baby? Shiva Baby? Não tem a ver com o bebê de Rosemary, não. Não tem nada a ver. É só porque tu tava falando do rolê dos velórios, eu me lembrei. Esse filme é uma menina, ela vai pra um velório que ela não sabe de quem é. Ela não sabe quem morreu, por que morreu, nem nada. E, tipo, ela fica meio desesperada, assim. Eu fiquei imaginando tu, pequenininha, nessas situações. Tô indo aqui. As pessoas vão pra igreja no domingo, eu vou pro velório. A gente vai no velório. E tinha várias histórias, assim, que eu lembro até hoje. Teve uma história que eu lembro que essa me chocou muito.
muito é que eram 2 irmãs gêmeas e elas sofreram um acidente de carro e uma faleceu. E aí, na hora que eu chego no velório, tem a foto da menina que faleceu, assim, na porta do velório. E na hora que eu entro, eu vejo a irmã gêmea dela de pé do lado do caixão. Ixi. E eu falei, caramba, eu não sabia que elas eram gêmeas. É o espírito. E eu fiquei em pânico. E eu ficava, vovó... E a avó, calma, elas são irmãs gêmeas. Uma morreu e a outra não. E essa história, eu juro pra você, Bruno, que é uma história que eu quero gravar em curta. Quero fazer um curta disso. Porque, cara, é medonho. Um dos gêmeos morre, o outro não morre. E aí você vai no velório, você vê a que não morreu em pé, igualzinha que tá no caixão. Eu tô vendo aqui, na minha frente, agora, aqueles loucos, né? Mas eu tô vendo na minha frente a imagem que eu vi naquela época. A gêmea morta e a outra gêmea em pé, olhando a irmã morta. Meu Deus. Não é sinistro? É sinistro. Que doideira, Esse papo de hoje vai ser sinistro. Eu adorei muito. O que eu adorei é essa menininha que fica passando aqui atrás da gente. Tudo bom? Eu adoro fazer isso. Não, tô zoando. Se eu te contar umas coisas... Depois eu quero que você me conte tudo também. Depois eu te falo, deixa pra depois. Mas, dentro de Supernatural, né, tudo isso que a gente vem conversando e tal, meio que a mitologia que é trabalhada na série. Sim, Né? sim. Supernatural, pra quem não conhece, acho difícil, mas vai que, né? São 2 irmãos, os irmãos Winchester, que eles foram ensinados pelo pai, quando eram pequenos, a caçar criaturas do mal. E aí, depois eles crescem, o pai deles desaparece e eles vão atrás do pai e voltam pra essa vida, né, de caçadores. Então a gente tem várias mitologias que são trabalhadas na série. A gente tem bruxas, a gente tem monstros, a gente tem seres de lendas urbanas, a gente tem anjos e demônios. Então é uma mitologia que, tipo, ela se abrangeu muito, porque a questão dos anjos... de demônios, tipo, do céu e do inferno, isso foi tudo começando a ser trabalhado a partir da 4ª temporada. E, tipo, se aprofundou de uma forma que, hoje em dia, todo mundo, às vezes, quando escuta o nome, sei lá, Lúcifer, às vezes já liga direto para o Lúcifer de Supernatural. Exatamente, do personagem que apareceu em Supernatural. O que eu gosto de Supernatural, além de achar os protagonistas muito, muito gatos... Sim, eles são mesmo. O Sam e o Dean. Eu gosto muito que eles trazem... Você falou uma palavra que me pega muito, mitologia. Porque pra muita gente, eu tenho muitos seguidores que são muito fãs de Supernatural. Eu até falei pra você, antes da gente começar o bate-papo, eu falei assim, meu Deus, eu não sou um super expert em Supernatural, porque é uma série muito grande e eu não assisti ela inteira. Mas o que tem nessa série que eu gosto, que muitos meus seguidores gostam também, é que pra muita gente não é só a mitologia. Pra muita gente eles trabalham questões espirituais ali, que muitas religiões aqui no Brasil trabalham também, né? Muitas crenças, muitas pessoas acreditam naquela questão. Então, por exemplo, tem um episódio que tem uma personagem que Lilith, que seria um demônio feminino, ele incorpora e ele consegue entrar numa criança, numa menina. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É uma menininha. E aí a menininha, ela começa a aniquilar pessoas da família. Tipo, tem uma cena que eu adoro, que ela vem com o vestido tudo sujo de sangue. E aí ela queria comer um bolo. E aí ela fala pra família dela assim, quero comer um bolo. Vou lá fora brincar, na hora que eu voltar eu quero esse bolo pronto. E uma menininha baixinha, loirinha. Você viu esse episódio? Não sei se Não, acho que esse não. Aí ela uma loirinha bem aquela imagem caricata da criança de filme norte-americano. Loirinha de xuxinha. Comercial de margarina. Comercial de margarina. Só que essa daí é do mal, porque tem um momento que ela tá na cama, os irmãos Winchester vêm pra tentar salvar a família e descobrem que ela tá possuída por Lilith. E Lilith, você falou mitologia, mas Lilith ela é cultuada por muitas pessoas como uma deusa. Sim. E para muitos é um demônio, né? Uma demônia, né? E aí ela fala, vou brincar. E aí na hora que ela volta com o vestido todo sujo de sangue, a menininha. E ela fala, cadê? Tipo, meu bolo, vocês estão falando de mim? Aí tá na cozinha o pai dela, a mãe dela e o avô. E aí a mãe dela fala, o que você tava brincando? Ela falou, o senhor, não sei o que, eu não lembro o nome do vizinho, mas o senhor não sei o que, o vizinho, brigou comigo porque eu tava brincando perto da casa dele e eu matei ele. Tipo... E você não pode, não pode fazer isso, você não pode repreender essa criança maldita. Você tem que falar pra ela, que legal. E o vovô, nossa, nós adoramos você. Então tem um clima ali de todo mundo com medo desse demônio, todo mundo com medo dessa menina. E aí tem uma hora que ela pergunta pro avô, você me ama, vovô?
E aí, eu amo esse trecho dessa série. E aí ele, claro, eu te amo, eu quero que você fique muito perto de você. Ela fala, mentira. Você tá mentindo. Então, quer dizer, ela trabalha uma coisa que muitas crenças acreditam, que o demônio pode ler mentes. Né? E na série, como é mitologia, ela consegue ler, tá mentindo. E ela só faz com a mão assim, ó, crack. E o avô... Cara, é incrível, é incrível. Eu adoro essa cena. Essa cena, ela passa muito em cortes, assim, nas redes sociais. Sim. Mas eu amo esse episódio de Supernatural com essa personagem, que eu falei que eu amo demônios, né, brincando. Mas por isso que eu gosto, porque os demônios, eles são maus gratuitamente. Isso é verdade, né? Não tem um motivo, eles são maus. Mas eu acho assim, uma coisa muito interessante de Supernatural é como ela trouxe toda essa questão de uma forma que tipo, conseguiu impactar muita gente. Sim, sim. Lá nos Estados Unidos ela passava em TV aberta e aqui no Brasil também, tipo, passava no SBT. Passava no SBT. Eu lembro Supernatural. que eu chegava da escola tarde, assim, tava terminando. Eu falava, Aham. eu não consegui assistir. Eu tenho um amigo, eu tava falando hoje mais cedo com essa amiga, que ela falava que morria de medo toda vez que passava propaganda. Propaganda. No SBT. E aí ela tem um primo mais velho, e o primo mais velho ficava chamando ela. Ei, vem cá, olha aqui rapidinho. Aí ela ia correndo e falava, olha, a série que você não gosta. Aí ela via e chorava. Nossa. E saía, eu olha, tenho que muito primo. medo. Esse primo, né? Esse primo Não é é? do Esse mal, primo tá hein? pros lados de lá também. Tá pro lado de lá. Mas é uma série, assim, que durou muito tempo. Foram 15 temporadas. 15 temporadas. Teve seus altos e baixos e tal, mas isso é normal, mas ainda mais por esse tempo inteiro Sim. de produção. Mas que marcou muito. Marcou muito. E também o que eu acho interessante de Supernatural, é isso que eu te falei da questão das mitologias, mas ele trabalha o espiritual, o sobrenatural, de uma maneira muito lúdica. Você vê que tem os efeitos, aqueles raios, que, sabe? Até a maneira das entidades aparecerem. E não é uma coisa... fãs não me matem, mas não é uma coisa que realmente dá medo. Sim. Porque, por exemplo, talvez essa menina tinha medo por um fato dela saber que é de terror, e tem gente que sabe que qualquer coisa de terror tem repulsa, fala, não quero nem ver. Mas o Supernatural, ele é uma... Eu sempre falei supernatural, tá? Porque eu gostava do brasileiro. Não falei Supernatural, não. Eu tô falando hoje. Mas quando tinha, eu falava, eu quero assistir Supernatural. Aí todo mundo, que série é essa? É Supernatural. Gente, mas eu... tá escrito. Tá escrito. E aí eu sempre gostei porque eles trabalham essa questão do lúdico de uma maneira que não dá um medo, não causa repulsa. Sim. Porque no filme de terror, você vê um personagem, por exemplo, uma freira, né? Vamos falar que é um filme que vai estrear aí, que tá muito em alta. Um personagem como ela, que você já fica com medo, né? Igual aquela freira que tá ali na porta, brincadeira. Igual uma imagem que você vê em qualquer lugar. Te assustei agora. Não, vai brincando daqui a pouco. Esse é o meu trabalho. Não sabe onde é que tá. Esse é meu... E aí, você vê, você já causa uma repulsa. Então, em Supernatural, não. Os espíritos, eles dão medo, mas eles ainda têm uma questão ali que é lúdico, é bonito de se ver como terror, entende? Sim. Que é muito do meu trabalho também. Eu sempre tento trabalhar algo que dê medo, mas eu tento, nas minhas redes, popularizar o terror por um lado que não dê repulsa. Sim. Mas que dê uma coisa que você fala, nossa, que medo, ai, que legal. Sabe aquele medo de montanha-russa? Uhum. Que você olha e fala, ai, que eu tenho com medo, mas eu quero ir. É o tipo de conteúdo que eu gosto. E Supernatural faz exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso. O grande ponto da série que ele trouxe à tona a curiosidade. Mesmo. E essas coisas. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu adorava pesquisar a lenda urbana. Eu amo. Eu entrava, tinha um site tipo Blogspot ainda, que era tipo, creepypasta, não sei o quê. Sim. E aí eu via, Sete Além, a loira do banheiro, não sei o quê. Você tá falando isso, pra mim, você é uma geração depois da minha. Eu tô velho já, hein? Porque antes, você era da época do site Assustador? Porque Sete Além é novo. Sete Além é da época do Orkut. No Orkut eu já tava... Era dessa época. Ah, então acho Assustador, acho que não. Não, assustador é pra quem é das antigas. Eu tenho 37 anos, então na minha época... Eu me senti velhinho agora. Na minha época... Tinha o site Assustador, cara, que era um site que tinha muitas histórias de terror, que era um site que tinha umas coisas até pesadas, assim, né, de coisas acidentes e tal. Mas eu amava esse site Assustador e ele veio numa geração quando a internet começou, que era o primeiro site de terror que tinha. Passado, nossa, devia ter sido tipo assim, um novo mundo. Era um novo mundo. Inclusive lá tem um caso que era daquela menina, aquela foto da menina do corredor, não sei se você já viu, que é uma menina segurando tipo uma boneca, tipo um ursinho, e ela tá flutuando no corredor com o olhão branco, assim. Você já viu essa foto? Não tô lembrado agora. Tô me sentindo um idoso aqui agora. Porque essa foto é muito antiga e a galera
têm medo dessa foto até hoje. Tipo, os meus seguidores falam, cara, essa foto me traumatizou. Por quê? Porque numa época que a gente não tinha WhatsApp, não tinha internet. Cara, você tem noção que eu vivi antes da internet, eu vou falar isso pros meus netos que eu não vou ter, né? Mas eu vivi antes da internet. E quando esse site assustador veio, ele deu essa foto como real. Falou, essa é uma foto real de fantasma. Como que tinha? O que a gente tinha pra desmentir? Não tinha nada. E a gente acreditava. E essa foto causou histeria. Aham. A galera morria de medo. Se você receber essa foto... Era por e-mail. Se você receber essa foto por e-mail, você está amaldiçoado, você vai ver a menina na sua casa. Eu falava, caramba, é o que Supernatural trabalha, a maldição. Sim. Você não pode olhar pro negócio que você tá amaldiçoado. Imagina a época que eu vivi. É eu engraçado, sofri. gente. É muito engraçado, porque tem uma série que ela se chama O que Fazemos nas Sombras, What We Do in the Shadows. É uma série de vampiros. Eles são tipo vampiros lá do século III, que eles vivem até hoje, e eles vivem hoje em dia, tipo no subúrbio Como de Nova aquela York. época. Como se fosse aquela época, só que não é. Aí tem um episódio específico que eles recebem uma maldição dessas pelo e-mail. E aí eles pensam que eles vão ser amaldiçoados. Eles, meu Deus, tem que enviar pra 10 pessoas. Eu não conheço 10 pessoas. Imagina o vampiro enviando. E aí eles saem, tipo, atrás, desesperado e tal. Aí me lembrou. Isso, achei meio cômico. Mas faz total sentido. Nessa época devia ser assim mesmo. De tipo, se tá lá, se tem uma foto, é verdade. Você sabe que você falou de vampiro? Tem uma comunidade aqui em São Paulo, isso não é lenda, existe mesmo, que eles se intitulam como uma comunidade vampírica. Eles fazem danças, eles fazem bailes com roupas de época, porque falam que vampiro não evolui, né? Ele vive sempre naquela época dele, porque o vampiro gosta do quê? De luxo, de roupas caras, de lugares caros e da eternidade, da juventude. E tem uma comunidade em São Paulo que eles se intitulam vampiros, e aí eles se reúnem para fazer bailes e tudo mais, e para compartilhar segredinhos deles, assim. Você me lembrou isso também. Vale a pena trazer eles aqui, né? Só fala pra eles virem em noite de lua cheia. Acho que esse convidado eu passo. Eles são incríveis. Eles fazem... Eu conheço eles, eu entrevistei eles. E é uma coisa assim... Teve até uma vez que eu entrevistei ele, nem sei se pode falar isso, mas se não puder, vocês cortam. Mas acho que pode. Que eles conhecem um casal que eles fazem um ritual todo ano, não sei que data que é, não sei se é no Halloween, mas que eles tomam um pouquinho do sangue um do outro real, assim. Eu falei, gente, eles estão loucos! É a Megan Fox e o Machine Gun Então, Kelly. mas você sabe que a comunidade vampírica, eu falo brincando, mas eles estudam realidade. E eles se intitulam vampiro reais, da atualidade. E andam com rouponas, eles fazem poesias um pro outro e chupa sangue. Ai, eu não quero nem saber. Quero um boy vampiro pra mim, né? Não pra chupar meu sangue, não. Meu Deus do céu. Calma que essa quero me pegou desprevenido. Deixa eu até voltar. Não. Mas meu sangue, não. Deixa eu voltar aqui pra Volta, Supernatural. Bruno, Vamos volta. voltar. Lá a gente tem, né, várias entidades que são trabalhadas e tal, mas como eu até falei no início, chega um momento em que se instaura, tipo assim, o cerne da história acaba sendo dessa questão de anjos e demônios. Sim. E aí tem toda uma mitologia do mundo dos anjos. Sim. E é muito engraçado como isso é lido e trabalhado de várias formas, tipo, Sim. por várias óticas diferentes. É verdade. Inclusive, quando a gente fala de anjo, né? Nós aqui, Brasil, eu falo como país, a gente tem uma ideia de anjo muito imaculada, né? Porque os anjos, eles são muito vistos como divinos, né? Tem os anjos caídos também, né? Que é o que eu mais gosto. Mas eu fiz até um vídeo nas minhas redes sociais sobre anjos e eu falei que a figura do anjo ela é um pouco perturbadora na Bíblia mesmo. Porque na própria... Na mitologia dos anjos, digamos, eu comecei a falar de anjo, começou uma ventania absurda. Então, cuidado. Gente, super que as tranquilo. divindades aqui, elas não gostam que falem mal Tranquilaço, delas. aqui a gente tá protegido. Aqui a gente tá protegido. E aí, os anjos, na verdade, eu fiz um vídeo falando que, assim, eles são bonitos, né? A gente vê eles com as asas e tudo mais, mas essa não é a real imagem de um anjo, né? O que dizem muitas das lendas é que um anjo, ele se faz como humano, ele se aparece como humano pra gente não assustar, né? O Castiel em Supernatural, ele é bonitinho, engraçadinho, faz umas piadinhas ali e tal, mas dizem que os anjos, eles são seres celestiais e de luz muito, assim, a imagem deles é uma imagem perturbadora. Eu lembro, viralizou no Twitter.
É um artista que fez uma representação baseada em Sim, algum texto. sim. Não sei do que era. E aí é porque tem as classificações, né? Tem os querubins, tem os serafins, tem os arcanjos. E cada um deles vai mudando o jeito que eles são. Então, por exemplo, tem um desse artista, uma imagem, que é tipo um... Sabe aquele planeta Saturno que tem os anéis em volta? Era um grande olho no meio Sim. e vários olhos em volta. Então, imagina um monte de olho no céu. Gente, assim. eu Você chama vi um essa. anjo... Eu vi essa, aí eu fiquei apavorado. Não, eu também. Você chama um anjo e ele vem um negócio desse. Era tipo um olho desse É. tamanho, assim, vou até colocar na câmera. Tipo, desse tamanho, assim, cheio de olho. Aí, tipo, as asas tinha uns era anéis em olho. volta e as asas eram maior que ele e cobriam, assim, sabe? Então, quer dizer, a gente não sabe. Porque, na verdade, a gente tá falando de uma questão de mitologia mesmo. Porque ninguém nunca viu um anjo. Né? A gente não sabe, a gente não pode dizer ele existe ou não existe. A gente tá falando de uma questão de ficção. Mas, para mim, essa imagem trazida por esse artista faz total sentido. Porque eles são seres, né? Falando religiosamente, de algumas crenças, são seres que estão para o Criador, né? O Criador, ele tem os anjos como soldados dele. Então, o anjo, ele não toma decisão. O anjo, ele simplesmente faz aquilo que o Criador mandou. Vai, destrua. Ele está bom. Ele não questiona. O que questionou... Foi quem? Lúcifer. Ai, um divo, gente. É um divo, eu sempre falo. Eu Ele acho ele um divo. ele é. O que é o Lúcifer? Ele é. Eu não sou satanista, não, tá, gente? Eu nem acredito em Satã. Mas o que é o Lúcifer? Ele é o que contradiz. Mas por que eu não posso ter igual a você? Porque não pode. Vai pro. Entendeu? E aí você fala assim, mas Deus é tão bom? Então, quer dizer, a gente... polêmicas. Mas a gente começa a trabalhar a imagem de um anjo que se contradiz. Sim. Que é um divo, que ele fala assim... Não, eu não quero trabalhar para você. Eu quero ter a minha própria empresa. Ah, é? Desce. PJ. PJ. Pode descer. Pode descer, entendeu? Eu não quero ser CLT, não quero trabalhar das 7 às 5. Aham. Não quero ter cesta básica todo mês. Eu quero fazer... Aí, não, pode descer. Então, quer dizer, o Lúcio... Piscou a luz aqui. Estão acontecendo algumas coisas estranhas nesse podcast. Se vocês colocarem efeito bem especial, né? Você Tranquilo. falou que ele é divo, ele apareceu, né? Vai com calma, seu Lúcio. E aí ele, exatamente, né? Em Supernatural, a gente também tem os anjos. Se eu não me engano, tem um episódio que eles dão com anjos que são os enganadores. Eu não lembro se era esse o nome. Acontece muito deles encontrarem demônios disfarçados. Então, eles se disfarçam. Porque o anjo, ele tá ali do lado de Lúcifer, ele é luz. Sim. Lúcifer, ó, vem de luz. Então, ele sabe enganar. Se a gente sabe enganar os boys, imagina o Lúcifer, ele engana uma humanidade inteira, entendeu? Se a gente sabe fazer uma mentirinha de vez em quando, o Lúcifer, querido, ele faz tudo que ele quer. E é muito doido como é complexo, né? Tipo, realmente existem várias categorias e, enfim, cada um tem uma função diferente e tal. Tem uma série que se chama Good Omens. É uma série que junta um anjo e um demônio. Aí eles se juntam. Eu acho que é Lúcifer e Gabriel. Arcanjo. Gabriel é um arcanjo, né? Gabriel não sei se é arcanjo. É um anjo Gabriel, que foi o que anunciou Jesus a Maria. Mas eu acho que é esse mesmo. Eu acho que junta Gabriel e Lúcifer. E aí, tipo assim, eles se odeiam, porque um é um anjo, o outro é um demônio. E eles se juntam porque o apocalipse vai acontecer, porque o anticristo vai nascer. E aí eles têm que fazer isso. Tipo, eles têm 3 dias só pra prevenir que o mundo acabe. Entendi. E aí eles vão juntos. Tipo, é do Prime Video essa série. E ela é do Neil Gaiman, que é o autor que fez Coraline, que é uma história que eu amo muito. Coraline é incrível. E Coraline é um desenho que dá medo, viu? Porque eles trabalham ali o desenho, mas aí você tem aquela mãe com bizarro. o olho de botão. Eu sempre falo assim, ó, eu sei que eu sou fã de filme de terror. Eu amo. E os meus filmes de terror quando eu era pequeno, até hoje, na verdade, meus filmes favoritos são Coraline e O Labirinto do Fauno. Labirinto do Fauno. Então você gosta de um terror mais lúdico, Eu né? gosto, que eu sou mais assim, né? Sei, mais fantasioso. Mais fantasioso, lúdico. O meu filme de terror favorito, você não perguntou, mas eu vou falar. Pode falar, por favor. O meu filme de terror favorito já vai mais pro cemitério, né? Que é o que eu falei que eu gostava. Que é o Cemitério Maldito, de 1989, Pet Sematary. Eu vi só o novo. Você viu o remake? Vi. Não, o antigo de 89, que é baseado na obra do Stephen King, né? O Pet Sematary. Cara, ele é perturbador porque ele trabalha drama familiar, né? E ele trabalha uma coisa... O livro, eu sempre falo que Pet Sematary é um livro de drama,
porque ele trabalha uma coisa assim. Se você perdeu uma pessoa que você ama muito, a pessoa faleceu, se você soubesse que tem um lugar que faz ela voltar, você enterraria ela lá. Só de zoa, assim, eu enterraria. E é isso que ele faz. Ele trabalha o drama, a perda. E aí o que acontece depois é mero acontecimento. Porque o cara perde o filho, né? Não é nenhum spoiler, porque esse filme é de 89. Quem não assistiu, por favor. Mas esse filme é isso. E tem uma cena que eu sempre falo de Pet Sematary, de Cemitério Maldito, que eles começam a brigar no velório do filho, o menininho dentro de um caixão branco. O sogro dele chega e fala: você não cuidou do meu filho, falando pro pai do menino, né? Você não cuidou do meu neto, falando pro pai do menino. Eles começam a brigar de soco e derrubam o caixão da criança. Meu Deus. É pesadíssimo. É profanação. Eu nem sei se esse podcast a gente pode ir tão fundo nesse terror pesado, mas... É um episódio meio mórbido, assim, mas assim... É mórbido, mas terror é isso. É o meio que tô gostando. Não é? Eu também gosto. Então... né? O pessoal comenta aí se gosta. Né? eu acho que terror, ele é legal, é o terror lúdico que a gente tava falando de Supernatural, mas ele tem uma missão, que é te deixar acordado à noite. É verdade. Eu acho que isso é um bom ponto de Supernatural, né, até que a gente já trouxe, que tem essa questão da curiosidade, também tem a questão de que é um programa voltado para a televisão aberta, então Sim, muitas coisas não poderiam ser mostradas. É um programa também que é de 2005, né, a primeira temporada, então tipo a tecnologia não era lá essas coisas para fazer um super efeito. Mas tem bons efeitos, né? Assim, pra época. É porque a gente tá muito acostumado com efeitos Marvel, DC, sabe? Adoro fazer efeito especial. Eu percebi, achei uma ótima sonoplastia. Sabe? Você adora. Você pode ver que o trailer, ele já tem isso, né? Ele já começa com Welcome to the... Sabe? Aí você já vai no... E aí a gente já tá muito mal acostumado. Aí quando você vê um filme que trabalha efeitos especiais da época, você fala... que porcaria, né? E eu acho que por ser uma série que começou em 2005, é uma série muito boa, cara. Sim. Os efeitos são muito bons, sabe? Pro momento. E a gente tem que considerar essa questão cronológica, né, da época. Era disso, tá ótimo, sabe? Concordo. E assim, eu acho que também trabalhou de uma forma que desmistificou muita coisa. Sim, total. E levantou muitas questões também. Porque, né, igual você falou, quando a gente fala de anjo... Muitas vezes as pessoas já vêm, já puxam a Bíblia, já puxam não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, lá em Supernatural tem essa questão também, só que é realmente de uma forma mais lúdica. Deixa bem claro que é ficção. Exatamente, que se encaixa, tipo, não é, aqui na realidade a gente pensa desse jeito. Não, é tipo, lá a gente tem os anjos e os anjos funcionam dessa forma na história dos irmãos. Exatamente. E aí foi muito legal que se difundiu, né, essa curiosidade, essa busca. E rolava. E tem tudo, né? Tem desde anjo, tem de monstro e tal. E também tem de lendas urbanas. Tem. Falando em... Você me lembrou agora, tem um episódio da série de Supernatural, falando em lenda, que lá nos Estados Unidos, no Kansas, né, tem um cemitério muito antigo, que chama cemitério Stull. S-T-U-L-L, Stull. Cemitério Stull. Stull Cemetery. E falam que esse cemitério, existe uma lenda urbana local lá em Kansas, que esse cemitério é amaldiçoado. Que ele tem um portal pro inferno que se abre uma vez por ano, durante o equinócio de primavera. Então, quer dizer, se você visita o Stull, inclusive hoje é proibido entrar por conta dessa lenda, para você ver o poder de uma lenda urbana. Ela é uma lenda urbana, até batendo aqui, ela é uma lenda urbana que ela vira quase uma realidade que a administração do cemitério fecha o cemitério e só deixa quem tem parente falecido e sepultado ali entrar. Caramba. Porque o que dizem? Dizem que esse cemitério Stull, ele tem um portal que se abre durante o equinócio de primavera e durante o Halloween. O que é equinócio? Então, o equinócio de primavera, acho que é quando ela tá começando. Tá. Né? Quando ela tá virando pra primavera, né? É igual solstício de verão. Umas palavras que eles usam assim, lá. gente, quem é que inventou isso? Tem um filme que chama Midsommar. Adoro. Eu amo Midsommar também. Mas eles também falam, durante o solstício, né? Que é um período. Então, acho que o equinócio de primavera também é isso. Quando vai virar a primavera e passa aquele período, aquele equinócio. Tá. Eu acho, mas não sei. Mas falam que durante esse período, e o Halloween é o momento que ele abre um portal muito poderoso para o inferno e que Lúcifer, o próprio demônio, príncipe das trevas e o divo, ele visita esse cemitério em espiritualidade e você pode fazer pedidos para o que você quiser.
pra tua vida, é o famoso pacto, né? E aí tem algumas curiosidades que dizem que é tudo lenda urbana, mas é muito forte lá. Uma delas é que o Papa João Paulo II teria pedido em 99 durante um voo que ele estava fazendo, para não passar em cima do leste do Kansas, porque é exatamente onde estava o Stu. Porque ele falou, não passa com o meu avião em cima desse cemitério. Meu voo, porque ali o negócio é pesado. E a outra lenda, mas na verdade não é lenda, mas parece que aconteceu mesmo. A Ariana Grande, numa noite de Halloween, visitou com os amigos dela. Ariana Grande, cantora. Many a night. É minha diva. Minha diva Tá? também. Minha diva da Ariana. atualidade. Ariana, um beijo pra você. Esqueci, te respondo no WhatsApp. Ela tá assistindo aqui, Ela tá me certeza. chamando aqui no WhatsApp. Eu Sim. não vou responder agora. Como é que é? Wait. Yes. Wait. Yes. Falam que ela visitou o cemitério, mas parece que é real isso. Ela visitou com um grupo de amigos durante o Halloween. Sabe essa coisa de adolescente estadunidense? Norte-americano? Vamos visitar um cemitério na noite de Halloween e contar histórias? A Ariana Grande foi com amigos quando ela estava começando, ainda na época de Nickelodeon. E aí disse que depois ela ficou atormentada durante muito tempo. Ai, eu lembrei dessa história. Ela ficou atormentada durante muito tempo. E tem alguns momentos da turnê dela que tem um trecho de uma turnê dela que ela tá cantando aquela música Break Free. Aí começa. Tananana. Aí ela fala, stop. Tipo, tem uma pessoa no palco. E não tem ninguém no palco. Tem ninguém no palco. Ela vê uma outra menina no palco. Ela fala, tem uma menina no palco. E não tem ninguém. E aí ela fala, depois não devia ter visitado o Stu. E aí a galera compartilha. Eu fiz um vídeo do Stu e eu não tinha certeza se eu tinha ouvido isso, era uma lenda urbana. Mas é real, ela visitou o Stu. E porque ela gosta de Wicca também, né? Ela tem uma ligação ali com a Wicca, questão das bruxas. Mas falam que ela visitou ali num momento que não era pra visitar. Ou se, né? E a Ariana Grande é das nossas, né, Ariana? Trevosa também, né? Gosta de visitar cemitério no Halloween. Mas, ó, se ela pediu, deu certo, né? Que ela tá aí. O que ela pediu? Mas será que ela tal. pediu? Porque dá medo. Porque falam que quando você pede, você não vai ver coisa pra te atormentar. Só se ela pediu e não pagou. Aí vieram lá, ô Ariana, você falou que ia compor uma música pra mim chamada Dear Lucifer. Aqueles loucos, né? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Depois a gente vai mandar mensagem pra Mas ela, isso, fiquei até preocupado. manda mensagem. Ariana, por favor, responde a gente. Sim. Mas é uma lenda, né? É uma lenda urbana. E aí eu tô falando e não conto, né? Eu sou desses. Aí o Stu, ele aparece num episódio de Supernatural, em que os irmãos Winchester vão lá pra realmente conversar com o diabo nesse portal que ele se abre. E aí foi gravado uns trechinhos Lá no cemitério Stu, mesmo. Bem Incrível, de dia. né? Não é incrível? É de dia. Bem de dia, assim, às É de 9h30 dia. da manhã, no cantinho. É incrível. O cemitério Stu aparece num episódio de Supernatural. Mas eles acabaram, tipo, além de popularizar algumas lendas urbanas, eles acabaram criando outras, ou tipo, trazendo à tona, né? Pois é. E é muito engraçado. Tem um episódio também que tem a Bloody Mary, né? A loira do banheiro. Nossa. Vale lembrar que a loira do banheiro é nossa, viu? A loira do banheiro. E o homem do saco também, né? São do Brasil? Então, a loira do banheiro, eu fui na casa dela, sabia? Fui na casa dela. Ela morou em A Guaratinguetá. loira do banheiro é quem? A Luísa Sonza? Maria Augusta. Ah, Pode ser. Ela fez um clipe agora, Luísa Sonza, Sim. né? Com referências cheias de sangue. ela tá Umas tudo. Eu tô referências. adorando essa nova estética dela. Ela fez. E Lilith também, né? O poderio de Lilith, né? Inclusive, até um satanista fez um satanista real fez uma análise do clipe dela e falou que ela tem referências de Lilith, sim. É porque Lilith é o poder feminino, né? Aquele poder que não deixa nenhum homem nem ninguém botar a mão nela se ela não quiser. Então, a Luísa Sonza trouxe esse arquétipo pro clipe dela. Sim. Mas A casa da loira do banheiro. da loira do banheiro. A Maria Augusta é uma lenda que se origina no Brasil, que ela era uma moça muito, muito rica, filha do Visconde de Guaratinguetá, cidade do interior de São Paulo. E aí é casamento arranjado, o cara arranja um cara para ela casar, um cara muito mais velho, acho que o cara tinha 64 anos e ela tinha 14. E ela fala, não, eu não vou casar com ele. Rica, do jeito que é, fez o quê? Ela é obrigada a casar, ela casa com ele quando ela faz 18 anos, ela foge para Paris, para França, sozinha. E ela vive 8 anos na França e aí tem um surto de hidrofobia, né? De raiva na época. Ela morre de raiva, né? Morre de hidrofobia. Tem como morrer de raiva? Lá tem. Na época tinha, né? Era 1884, século XIX, final do século XIX. Mas eu não lembro se era esse ano, mas era bem antigo. E aí ela morre de raiva. A família manda trazer o corpo de volta de navio. Ela vem de navio com as joias dela. O corpo dela é violentado.
Ela é violentada no sentido de tiram as joias, roubam tudo dela. Roubam até, inclusive, coisas do caixão. Ela é colocada novamente num esquife, que é um caixão de vidro, na casa dela, em Guaratinguetá. A família entra num remorso grande, não quer enterrar. As pessoas começam a vir de longe para ver ela. Fica, tipo, uma semana sendo velada em casa. Quando ela começa a apodrecer realmente, né? Porque ela foi embalsamada para aguentar a viagem. Mas quando ela começa o embalsamento... começa a valer, ela é sepultada no cemitério em Guaratinguetá, que a sepultura dela tem lá até hoje. A casa dela é abandonada e vira uma escola. E que os alunos encapetadinhos da escola começam a fazer, começam a invocar ela no banheiro, sabendo que ela morou lá e foi velada lá. E aí dizem que ela aparecia no banheiro dessa escola de Guaratinguetá, e de tanto que invocam ela, misteriosamente, em 1904, se eu não me engano, a escola pega fogo. A única coisa que não pega fogo é o piano dela, que ela tocava. E a escola pega fogo e aí fica muito tempo abandonada. Depois vira o quê? Um instituto de ensino. E existe até hoje. É o Instituto Visconde alguma coisa, não lembro o nome. Eu sei que eu fui até lá, tem no meu TikTok. E aí eu fui até lá e assim, cara, é incrível, é linda. E aí eu sempre falo, a história Blood Mary, Loira do Banheiro, da Maria Augusta, se origina no Brasil. E aí, eu não sei dizer, mas em algum momento... começam a falar em Blood Mary lá nos Estados Unidos. Blood Mary, nossa. Passado, gente, ó, é o seguinte. São lendas, né? Mas São tu lendas. conta tudo quanto eu acredito. São lendas. Ele conta aí, sim, a Maria Augusta. a Maria É a nossa loura. Fui lá, mas olha, eu visitei o banheiro que ela era invocada. E tem coisa lá. Vai lá. Passa. Marca. Acho que eu vou deixar pra próxima. No caminho Mas- pra Guaratinguetá, você passa por Aparecida. Então você vai, vê a loira e depois você para em Aparecida e faz uma oração. Entendi. Entendi. Então tá bom, então. Então tá bom. Mas essa questão das lendas, quando a gente começa a pensar, tipo, a gente vai embora. Vai. Vai embora. Tinha muita É coisa. porque a lenda, ela permeia a nossa sociedade como um todo, né? Sim. A gente tem histórias de lendas que não se tornam mais lendas, se tornam histórias de fé. Eu falei Aparecida, mas em Aparecida a gente tem muitas histórias de fé que são histórias fantásticas e que, para mim, são lendas, mas para quem acredita, não é lenda. A história, por exemplo, de quando eles encontram a imagem de Aparecida e eles guardam numa igreja e aí um cara vai entrar de cavalo para destruir a imagem, a pata do cavalo gruda na pedra da frente da igreja. E lá em Aparecida tem a pedra com as marcas da pata do macaco, da pata do cavalo, com as ferraduras. Porque, né, como acreditam que uma divindade não permitiu que ele entrasse. Então, quer dizer... é lenda, é mitologia. Só que para quem acredita, não é. Sim. Então, quer dizer, como você falou que você acredita muito, mas em qual momento que deixa de ser lenda, em qual momento que passa a ser real, entende? A gente não tem esse momento. A gente não tem esse meio do muro. Então, para mim, é tudo real. Eu prefiro acreditar que é real, igual você, sabe? Arrasou. Então, ó, gente, Supernatural é um documentário, entendeu? Vale a pena. Não, mas agora, falando sério, agora sem brincadeira. É muito interessante como, ao longo das temporadas, tipo, tudo foi se desenvolvendo, né? E mais coisas vieram vindo. Que aí, como eu falei, teve a questão do anjo, tem a questão dos monstros, tem a questão das lendas urbanas. E aí, como eu falei, a gente acaba pesquisando muito e vai conhecendo e tal. E aí, além das lendas urbanas, a gente ainda tem a questão do folclore. Do folclore, Né? Que, muito inclusive, forte. quando eu era pequeno, eu pensava que folclore era uma coisa específica do Brasil. Não. Tipo, folclore, essa palavra é brasileira. Aí depois eu descobri que folclore, na verdade, são as crenças locais, Sim. né? E que cada região tem o seu folclore. Sim, exatamente. E eu acho incrível, tipo assim, todas as histórias de folclore eu amo. E eu amo como, apesar de elas serem diferentes, elas têm pontos em comum, sabe? O que eu gosto do folclore é essa mesma história, né? O folclore, ele, em algum momento, ele sai da fantasia e vem pra realidade. Se você for para Jordanópolis, que é uma cidade do interior de São Paulo, e você chegar lá e falar que o lobisomem não existe, você é escorraçado de lá. Porque é a cidade do lobisomem. As pessoas dizem que vem lobisomem. E o que é legal do nosso folclore com o lobisomem, por exemplo, é que ele está atrelado à religião. Eu sei que muitas vezes a gente não gosta de entrar em tema de religião, porque é muito polêmico, só que não dá para fugir nas lendas, porque estão atrelados. O lobisomem, ele é uma figura que é o 7º filho, depois de 7 filhas mulheres. Então você tem 6 filhas mulheres, não falei errado, né? 6 filhas mulheres, o 7º filho homem, se ele não for batizado até 1 ano de idade, ele vai virar lobisomem.
Então corre para batizar as crianças. É uma questão religiosa. Então você vê que a lenda, ela está muito atrelada à religião. E tem cidades que acreditam real. Não, lobisomem existe. Eu já vi. Você pegar gente mais idosa, eu já vi lobisomem. A minha bisavó, inclusive, subiu um vídeo ontem falando sobre isso. A minha bisavó morreu falando que ela viu o Saci umas 3 vezes na vida. O Saci é do folclore, o Saci é do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas os antigos dizem que já viram. Saci, folclore, o boto o boto rosa. Então, Nossa, eu já morei no norte. Eu morei em Santarém, no Pará. E lá é uma ilha. Uhum. É uma ilha, então, tipo, ela é rodeada de rios. Tem o rio Amazonas e o rio Tapajós, lá. E, tipo, tem muita história de boto. Famosíssimos. Então. Muita, 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 muita. Tipo assim, a gente não entra na água à noite. Sim. Porque à noite o boto pode vir, não sei o que e tal. E eu fico assim, caramba, é muito doido. E o boto, ele nasce por uma questão social de mulheres que engravidavam enquanto eram solteiras, né? Porque eles falavam que, assim, é filho do boto. Uhum. Eu ouvi muito na minha família. Eu tinha uma prima minha, a Cristina, tinha porque ela faleceu, mas ela engravidou muito jovem e ela teve o primeiro filho. Ela falou, não sei quem é o pai. Não sei quem é. E aí, quando a gente perguntava, quem é o pai? A mãe dela falava, filho do boto. Moleque chato. Filho do boto. E aí a gente cresce com a ideia de que quem que é o boto? É um animal que vem, se transforma num homem muito bonito de chapéu, e ele, só de beijar a moça, ele engravida ela. É uma história lúdica pra gente abafar uma coisa que a sociedade é um tabu até hoje. Tipo, mulheres não podem engravidar sozinha, né? Não. Ela tem que estar casada, entendeu? Então, naquela época, existia uma questão aí de colocar uma lenda, um folclore em cima pra dar uma amenizada. E tem gente que acreditava piamente. Ah, beleza, então, curioso, né? Engravidou do boto. É curioso. E não se fala mais nisso, porque ali se encerra. Então a gente vê também que as lendas, elas nascem muito de questões culturais, questões sociais, que a sociedade ali, ela vai colocando e ela coloca a lenda para dar uma explicada, né, na coisa. E com o tempo vai se modificando, né? É verdade. É tipo as fábulas, né? Tipo, às vezes se a gente quer aprender alguma coisa, a gente lê uma fábula e vai ter... Sim. qual é a moral da história? Aí a partir do lúdico a gente aprende algo. A gente aprende algo. Há polêmicas, mas um padre um dia disse pra mim que... eu fiz um curso de Bíblia uma vez e ele falou pra mim... Falou pra mim não, falou pra todo mundo no curso. Vocês sabem que Adão e Eva é uma fábula, né? Aí eu fiz assim... porque pra mim eu sempre acreditei que existisse. Tem muita gente que acredita que existiu ainda. Mas ele falou, não, é uma fábula. Ninguém sabe quem foi o primeiro homem. Ninguém sabe quem foi a primeira mulher. A serpente comentando e contando ali pra ela é uma fábula. Igual nos desenhos animados. A gente precisa colocar o cachorrinho falando, o bichinho falando pra você entender a mensagem. Mas aquilo destruiu minha cabeça. Eu fiquei meio... Sabe, deu tela azul? É muito doido isso. Mas tá inserido nesse contexto, né? Sim, total. Total. Eu acho que, assim, quanto mais a gente pesquisa dessas coisas, mais... Mais a gente vai longe, e mais parece que abre a mente, assim, sabe? Até de estudar história e ver coisas mais antigas também, a gente tem uma outra visão. E é muito gostoso quando a gente vai trabalhar essas questões, Bruno, de uma questão de mente aberta, assim, porque aqui ninguém tá falando mal de religião nenhuma, ninguém tá falando mal do Deus de cada um, você adora o Deus que você quiser, ou não adora nenhum, mas o que a gente não pode deixar escapar para falar de lendas urbanas é que tá tudo atrelado, tanto as lendas com as religiosidades. E as religiosidades são várias na nossa sociedade, né? Não existe só uma única religião, existem várias. E fora as que a gente não conhece. Cara, eu tenho muita vontade de fazer igual a Glória Maria fazia. Ir pro mundo, falar, vamos hoje, eu vou participar de um ritual aqui, tal, tal, tal. Sabe, tenho muita vontade. Sim. Tem um amigo meu que ele vai agora para Salem para fazer o ritual das bruxas, que eles fazem todo 31 de outubro. Nossa. Lá, das bruxas, em homenagem a elas, porque elas foram queimadas na época da, acho que era a Inquisição, e tem a sepultura de várias, e não foram só 3 bruxas, como a gente conhece a história, igual de Abracadabra da Disney, né? Mas foram várias mulheres que foram queimadas, porque não, isso está errado, né? Na época da Inquisição. E aí eles fazem um movimento para
cultuar, né? Para relembrar essas memórias dessas mulheres que morreram dessa maneira somente por terem uma religião contrária, né? E eu sou essa pessoa que tem muita vontade, quando tiver muito dinheiro, e ficar viajando para ver os rituais que são feitos pelo mundo, porque tem vários maravilhosos. Tem os rituais africanos, que são aqueles rituais que eles colocam uma roupona e começam a girar. É incrível, é incrível, 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 é maravilhoso. Por isso que eu falo, vamos sempre de cabeça aberta pra gente aprender mais, né? Arrasou. Gente, e ó, pra sintetizar tudo isso que a gente falou, a gente tem aí 15 temporadas. 15 temporadas pra maratonar de Não dá Supernatural. maratona não, dá pra assistir um por dia, fica aí uns 4 meses assistindo. É verdade. Supernatural, abre a cabeça, vai pesquisar coisas, se ficarem afim, tem aqui o perfil do Dani, tem YouTube, tem Creepypasta no Google, tem tudo. Tem tudo que vocês quiserem. Procurem e eu acho que é isso. Mas já acabou? Passou 10 minutos só? Pois é, menina, a gente conversando, ai, piscou uma luz, ventou lá fora e Você acabou. viu, né? Você Como viu. é que pode, Dani? Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Adorei estar aqui com o pessoal. E olha, é isso. Eu adorei os efeitos especiais que vocês colocaram. Essa menininha andando aqui. Gostou? Essa criança atrás de você ali. É, foi tudo Tem um elenco pensado. Kids. Ah, desapareceu. Como vocês fizeram isso? Depois te conto, depois te conto. Depois teve conta. Gente, então é isso. A gente encerra o episódio por aqui e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Tchau.